Olá pessoal, tranquilo? Então, segundo ano, vamos retomar a aula de fungos, né? E ela tem início na página 233. E vamos então primeiro descobrir, né, ou saber o que são fungos. Bom, fungos pertencem ao reino fungi, né? São seres vivos do reino fungi. Quais são as características desses seres vivos? Bom, são eucariontes, então tem núcleo organizado, podem ser uni- ou pluricelulares, são heterótrofos, a digestão é extracorpórea, então liberam enzimas sobre o substrato e absorvem os nutrientes depois da digestão dele. Então, a parede celular é de quitina, apresentam o glicogênio como reserva energética, lembrando vocês, o glicogênio é um polissacarídeo. Muitos são parasitas, outros decompositores, e a reprodução pode ser sexuada e assexuada, né? Aí a sexuada eu estou colocando como fusão de hifas e a assexuada com formação de esporos e brotamento nas leveduras. Seguindo aqui, os fungos eles são seres vivos formados por filamentos que nós chamamos de hifas. Ao conjunto de hifas temos o micélio. E quando ele se desenvolve, origina então o corpo de frutificação, onde eu encontro os esporos. Dá uma olhadinha aqui nas duas ilustrações. Ó. A primeira, mostrando aqui os filamentos chamados de hifa. Olha lá, tá vendo? Aqui uma hifa septada, né? Ó. Aqui os septos. E aqui o núcleo, e aqui uma hifa cenocítica, né? Não tem os septos e aparecem os núcleos. A segunda ilustração mostra então a formação do micélio, né? O conjunto de hifas, e a partir do desenvolvimento dele, ó, ocorre a formação do corpo de frutificação. Quanto à reprodução, como nós vimos na introdução lá, ela pode ser assexuada, e aí pode ser do tipo cisciparidade ou divisão binária, onde ela ocorre em fungos unicelulares. A fragmentação, fragmentos de micélios, né? Por brotamento, formação de brotos no fungo originando um novo indivíduo, e por esporulação, que ocorre como, né? O corpo de frutificação produz esporos, que vão originar então novos fungos. Continuando. A reprodução sexuada, ela ocorre por fecundação. Ocorre aí, por exemplo, com fungos aquáticos, onde observamos os gametas móveis, que nadam ativamente, né? E por isso ela é denominada isogamia. Esses gametas se fundem e originam um novo fungo. Aqui, uma outra forma reprodutiva, né? A metagênese. Vamos ver com calma aqui como que ela acontece? Bom, temos aqui o nosso corpo de frutificação, ó, o basidiocarpo. Aqui nós estamos ampliando a lamela. E o que está acontecendo na lamela? A fusão de núcleos. Ó. Aqui ó, tem um vermelhinho com um amarelinho. Esses núcleos dão origem a um zigoto diploide. Esse zigoto passa por um processo de divisão celular chamado de meiose. Então nós temos uma meiose zigótica e vai originar aí os basidiósporos. Esses basidiósporos serão liberados e germinarão. A germinação, ó, vai formar hifas haploides. Quando as hifas ou os micélios são compatíveis, eles se fundem. Tá vendo aqui, ó, mostrando a fusão dos micélios compatíveis? E aí nós passamos a ter hifas dicarióticas, né, com dois núcleos, ó, aqui, ó, um amarelinho, um vermelhinho. E essas hifas então formam aí o conjunto delas, o micélio dicariótico. Quanto à classificação, primeira classe, Chytridiomicetus. Esses fungos têm habitat dussícola, o mar e solos úmidos. Atuam como decompositores e parasitas de protistas, de animais, de plantas e outros fungos. O corpo é formado por células esféricas ou por hifas cenocíticas. Alguns possuem hifas que formam estruturas ramificadas, chamadas de rizoides, lembrando raízes, né? E crescem para o interior do alimento com a finalidade de nutrir-se, né? E de fixar o fungo. Possuem gametas e esporos, chamados aí de zoósporos, e são flagelados.
A próxima classe é a dos zigomicetos. São conhecidos como mofos e bolores. A maioria é terrestre e vivem no solo. O corpo deles é formado por hifas cenocíticas. Elas se desenvolvem sobre alimentos, fezes e cadáveres. Alguns são encontrados no sistema digestório de animais e outros são componentes de micorrizas, né, que são associações entre fungos e raízes. E também formam líquens, que vocês já estudaram ano passado em ecologia. É aquela associação que pode ocorrer, por exemplo, entre fungos e cianobactérias, ou entre fungos e algas. Não possuem corpo e de frutificação carnoso, né? Possuem esporangiósforos pedunculados com esporângios nas extremidades. Então, os esporangióporos, eles produzem aí os esporângios, né? Não possuem célula flagelada e temos o zigósporo como sendo uma célula diploide no ciclo reprodutivo. Na próxima classe, os glomerulumicetos, também terrestres, formam também micorrizas com raízes de plantas. Tem uma grande importância ecológica, né? O fungo ele faz aí a decomposição de matéria orgânica, então na formação, por exemplo, de micorrizas aqui, que é uma formação mutualística, ele beneficia a planta liberando muita matéria inorgânica no solo, né? Aproximadamente metade dos fungos que vivem no solo pertencem a esse grupo, no qual foram descritas menos de 200 espécies. Possuem hifas cenocíticas, não formam micélios interconectados e que penetram nas células vegetais, formando aí o arbúsculo, semelhantes a árvores, certo? Aproximadamente 90% das plantas possuem interações mutualísticas com os glomerulumicetos, não apresentam espécies unicelulares nessa classe e apresentam apenas reprodução assexuada no seu ciclo reprodutivo. Os ascomicetos têm aí descritos mais de 65 mil espécies. O habitat, né, são vários ambientes aquáticos e terrestres. Podem ser unicelulares, leveduras ou podem formar hifas septadas. Uma característica que define é a presença do asco, estrutura que aí onde ocorre, né, a produção dos esporos sexuais, os ascósporos. A maioria possui um corpo de frutificação que é denominado ascocarpo, com hifas com 2 núcleos, né? Então hifas dicarióticas, no qual os ascos são formados. São decompositores, outras parasitas de plantas e apenas algumas formam micorrizas. Mais de 40% formam líquens. Espécies importantes aí que nós temos no grupo são as leveduras, as trufas, morchellas e os gêneros Penicillium e Aspergillus, né? O Aspergillus, por exemplo, pode causar, né, reação alérgica, infecção do sistema respiratório, e o Penicillium, produção de penicilina. Os basidiomicetos, aproximadamente 30 mil espécies foram descritas, são decompositores, causadores de doenças em vegetais e outros formam micorrizas. Podem ser unicelulares ou pluri, com hifas septadas, que podem formar um corpo de frutificação, com hifas com 2 núcleos haploides. É a fase dicocariótica, né? E aí denominamos então de basidiocarpo. É a mais elaborada dentre os fungos aí. Uma característica é a presença do basídio, é a célula dilatada na extremidade da hifa, na qual ocorre a produção dos esporos, os basidiósporos. E o exemplo aí é o cogumelo, orelha de pau e o puffballs. A importância dos fungos, então. Primeiro, industrial. Né? Na indústria nós podemos usar para fermentação, por exemplo, na produção de álcool, e também na produção de antibióticos, como nós vimos ali o fungo do gênero Penicillium, né? Que produz aí
antibiótico conhecido como penicilina. Tem aí uma importância para a gente na alimentação, como acontece com o shiitake, shimeji, o champignon, né? E a importância ecológica, são decompositores, então eles fazem aí o fechamento do fluxo da matéria, né? Eles fecham o ciclo da matéria, convertendo matéria orgânica em inorgânica e disponibilizando essa matéria inorgânica no ambiente para os produtores. O mutualismo, como a gente viu, é outro caso de importância, né? O mutualismo entre fungos e raízes de plantas, as micorrizas, ou entre fungos e algas, os líquens. Os líquens, por exemplo, são estruturas assim que são bioindicadoras, né? Então tem sua importância ecológica. E logicamente não podia faltar a importância por serem patológicos, né? Causando micoses e a ferrugem em plantas. Tudo bem, moçada? Fica assim então e até a próxima.